Hoje, a gente vai decodificar um dos textos mais poéticos e, ao mesmo tempo, politicamente carregados da Bíblia, as últimas palavras de Jacó. E vamos ver que isso é muito, mas muito mais que um simples adeus de família. É praticamente a certidão de nascimento de uma nação. Pensa comigo por um instante. E se uma bênção de leito de morte não fosse sobre bons desejos, mas sobre obrigações legais? Sobre destinos que são selados ali, na hora? E sobre a distribuição de poder? Essa é a chave para a gente entender o que de fato está acontecendo aqui. Então, vamos mergulhar nisso. Nessa primeira parte, a gente vai ver que a palavra bênção é quase um eufemismo, sabe? Ela esconde um significado jurídico e profético muito profundo. Olha, o ponto crucial é este. Não estamos lendo um poema sentimental. De jeito nenhum. O que a gente está analisando é um documento fundamental, uma espécie de constituição oral que estabelece quem é quem vai liderar e onde cada um vai viver. E isso nos leva direto para a segunda parte. Aqui, Jacó não está só abençoando, ele está agindo como um juiz, proferindo sentenças baseadas no passado, nas ações de cada um dos seus filhos. É fundamental a gente entender o peso cultural disso. Naquela época e naquele lugar, a palavra final de um patriarca era irrevogável. Tinha o poder de um testamento legal, capaz de moldar o futuro de gerações inteiras. Não era só um conselho, era lei. Agora, o que é realmente interessante aqui é como a justiça é aplicada. Rúben, que era o primogênito, perde a sua posição por causa da sua instabilidade. Simeão e Levi, por sua vez, por causa da violência impulsiva deles, são condenados a não terem um território unido nem uma liderança. A consequência se encaixa perfeitamente no erro cometido. E com os 3 primeiros filhos desqualificados, o que acontece? O poder, o cetro da liderança, passa para o 4º filho, Judá. Essa frase se torna então a base legal para a futura monarquia de Davi e toda a linhagem real de Israel. Na terceira sessão, a gente vai ver como esse testamento funciona como um mapa profético. As palavras poéticas de Jacó são, na verdade, coordenadas geográficas para o futuro de cada tribo. A ideia central aqui é fascinante. A poesia não é só pela beleza. Ela contém informações muito precisas sobre os territórios que as tribos ocupariam séculos mais tarde. É quase um projeto para a conquista da terra. E os exemplos deixam isso bem claro. Zabulão é posicionado perto do mar, o que era essencial para o comércio. Asser recebe as terras mais férteis, famosas pelo seu azeite, e Issacar, que fica num vale estratégico, teria riqueza, mas também o fardo de servir a impérios que passavam por ali. A profecia descreve a realidade geopolítica de cada um. Agora, vamos decifrar um código que está escondido no texto, o código dos animais. Longe de serem aleatórias, essas metáforas definem o caráter e a função de cada tribo de um jeito que fica na memória. Pensa nisso como se fosse um sistema de totens orais. Numa cultura onde quase ninguém lia ou escrevia, associar uma tribo a um animal era o jeito mais eficaz de transmitir sua identidade, sua vocação e sua reputação de geração em geração. Começando pelo símbolo mais famoso de todos, o leão, que foi atribuído a Judá. Não podia ser mais claro, né? O leão é o rei dos animais. Essa metáfora sela o destino de Judá como a tribo dos reis, a linhagem de onde viriam os grandes monarcas e o poder militar central. Em seguida, um símbolo que pode surpreender um pouco. Jacó compara Adã a uma serpente. Mas isso não é um insulto, muito pelo contrário. A serpente aqui representa a astúcia, os ataques surpresa. É a habilidade de uma tribo menor de fronteira para se defender de inimigos maiores usando inteligência e táticas de guerrilha. E, finalmente, para Benjamim, o filho mais novo, Jacó reserva a imagem feroz do lobo. O lobo era um predador temido, e essa imagem reflete perfeitamente a reputação histórica da tribo de Benjamim. Eles eram conhecidos por formarem guerreiros ferozes e arqueiros mortais, uma força que tinha que ser reconhecida. Chegamos à nossa parte final e talvez a mais poderosa. Depois de definir o futuro de todos, a última ordem de Jacó não é um simples pedido de enterro, mas sim um ato político fundamental. Ao exigir ser enterrado na caverna de Macpela, Jacó está fazendo 3 coisas muito importantes. Primeiro, ele reafirma a posse legal da terra. Segundo, ele força seus filhos a rejeitarem o conforto do Egito e se lembrarem de qual era sua verdadeira pátria. E terceiro, ele se junta fisicamente a seus pais, selando a aliança com aquela terra específica.
Então, o ponto crucial é este. Esse último ato não é sentimental, é político. É o momento em que uma família de imigrantes no Egito se transforma por decreto em uma nação com direito a uma terra prometida. O túmulo se torna a âncora da nação. E assim, a gente termina com essa pergunta: como que um texto poético, dito num leito de morte, pode funcionar como um veredito da justiça, um mapa e um código de identidade que definiu o destino de um povo por milênios? A resposta, como a gente viu, está em olhar além da poesia e entender a intenção poderosa por trás das palavras. Obrigado por acompanhar esta análise.